Olá a todos, tudo bem? Nós vamos fazer agora mais alguns exercícios, né? Nós vamos retomar aí os exercícios que nós fizemos no sábado. Lembra que eu comentei com vocês, né, uma proposta de fazer vídeos mais curtos, assim a gente poder estudar de forma mais fácil? Então, a ideia vai ser essa. Nós vamos fazer agora praticamente a aula toda que nós desenvolvemos no sábado em vídeos mais curtos, né, um material com conteúdo um pouco menor, para você ver parte por parte ou ver exatamente aquela parte que você está com mais dúvida. Nisso, então, a gente vai começar a fazer os cálculos de circuitos de corrente alternada, começando pelo circuito indutivo, tá? O circuito indutivo é aquele que tem indutores no sistema dele, sendo atravessado por uma corrente alternada, e quando a gente desenvolve isso, o indutor ele se comporta como uma resistência dentro do circuito, mas essa resistência não aparece de forma direta. Ela vai aparecer através da indutância, ela vai aparecer como uma reatância indutiva, tá? E é isso que a gente vai precisar calcular. A gente vai trabalhar com os dois formatos de circuitos com indutores, o circuito em série e o circuito em paralelo. Primeiro que a gente vai dar uma olhada é o circuito em série. A gente vai colocar alguns indutores em série e a gente vai fazer daí o cálculo a partir deles. Eu vou mostrar aqui agora a minha câmera para mostrar aqui o circuito que eu bolei aqui. E, na verdade, eu até já comecei a fazer o exercício, por quê? Porque eu comecei a gravar aqui esse vídeo com vocês, ou melhor, esse vídeo para vocês, só que deu um probleminha na gravação e tive que interromper. Então, vamos aqui reiniciar. Essa primeira parte aqui é o circuito, tá? Ele está sendo alimentado aqui pelos pontos A e B por uma tensão de 120 volts. Nesse circuito nós temos quatro indutores, o L1, o L2, o L3 e o L4, sendo que o L1 vale 0,5 Henry, o L2 vale 0,8 Henry, o L3 vale 250 mH e o L4 vale 0,3 Henry, tá? Então a gente tem aí os quatro indutores dispostos em série nesse circuito. Como que eu consigo reconhecer que eles estão em série? Vamos lá. No ponto A, a gente tem a ligação do indutor 1. Do indutor 1, a gente liga no indutor 2. Tá? A saída do indutor 1, nós entramos no L2. A saída do L2, nós entramos no L3. A saída do L3, nós ligamos no L4. E a saída do L4, nós ligamos no conector B. Então, é através desse sistema que a gente consegue reconhecer que o circuito está ligado em série, tá? Como o circuito está ligado em série, o circuito indutivo vai se comportar da mesma forma como que a gente tem no circuito resistivo, tá? A gente vai somar de forma direta as indutâncias de cada um dos indutores. Então, a gente vai ter aqui que a indutância equivalente é a mesma coisa que a indutância total, né? LT, a indutância total, vai ser a soma de cada um dos valores de indutância do meu circuito. Tá? Eu vou pegar todas as indutâncias separadas e somar todas elas porque a gente tem um circuito em série. Tá? Então, tá aqui, ó. A indutância total é igual a 0,5 do primeiro, a 0,8 do segundo, a 0,25 do terceiro e a 0,3 do último, tá? Mas você pode notar aqui, professor, como que o seu L3 está com 250 mH e aqui você colocou no cálculo 0,25? Que bruxaria é essa que você fez? Bom, vamos dar uma olhada na calculadora para a gente entender essa diferença. A gente pode colocar aqui os 250. 250 mili-henry. Mas o que significa esse mili? Mili é 10 elevado à terceira potência negativa,
a menos 3. Então, está aqui, ó, 250 vezes 10 elevado a menos 3. 250 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,25, tá? Então, é por isso que um indutor de 250 mH, ele equivale aqui a 0,25 Henry no nosso cálculo, tá? A gente não vai poder tratar unidades diferentes, né? Ou múltiplos e submúltiplos diferentes, tá? A gente vai ter que trabalhar todos com eles na mesma base. Se a gente está calculando todos eles aqui em Henry, a gente vai colocar todos eles no mesmo valor, em Henry. A gente não vai poder pegar 3 valores em Henry e somar um com os dados em mili-Henry, tá? A gente vai ter que ajustar todos eles para a mesma base. Tá? E ajustando para a mesma base, para converter mili-Henry para Henry, a gente vai multiplicar por 10 elevado a menos 3. Essa multiplicação por 10 elevado a menos 3, ela é uma referência para qualquer tipo de sistema. Vamos pensar, 1 quilograma de queijo equivale a 1.000 gramas de queijo. Tá? 1 milímetro é a mesma coisa que pegar 1 metro e dividir por 1.000. A gente vai ter o valor de 1 milímetro. Então, é a mesma coisa do que 1 metro vezes 10 a menos 3. É a mesma relação. Tá? Então, os valores de múltiplo e submúltiplo vão ter que ser transformados para a gente conseguir trabalhar com a mesma base. No caso aqui, essa base que a gente tem, o Henry. Tá? Para a gente colocar na fórmula, ele vai ter que ser transformado em Henry. Então, vamos tirar aqui a calculadora e a gente vai somar todos esses valores aqui, tá? A gente vai ter a indutância total, a soma de 0,5 mais 0,8 mais 0,25 mais 0,3. E a partir disso nós vamos ter o valor já da resistência total do circuito? Não, a gente vai ter o valor da indutância total do nosso circuito. A partir da indutância, aí nós vamos fazer o cálculo da reatância indutiva. Essa sim é em ohms e essa sim é que vai ser utilizada para que nós possamos calcular o valor da corrente do nosso circuito. Tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui a calculadora e vamos somar cada um dos valores. Vai ser 0,5 mais 0,8 mais 0,25 mais 0,3, que vai ser igual a indutância total 1,85 Henry. Então, nós temos aí o valor, tá, da indutância do nosso circuito, 1,85 Henry. E agora, para a gente calcular a reatância indutiva, que essa sim vai ser dada em ohms, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer o valor da frequência desse circuito. Ele está sendo colocado aqui como 120 volts e nós vamos trabalhar com 60 Hz de frequência. Tá? Em alguns exercícios você pode encontrar outros valores de frequência. Se não me engano, foi até esse o exemplo que foi colocado lá no grupo hoje cedo. Né? Então, o aluno Fernando estava perguntando como que ele teria que fazer o cálculo, e daí estava aqui um valor de kHz, ou seja, 1.000 Hz. No caso lá era 40 kHz, então 40.000 Hz. Aqui a gente vai pegar o valor de 60 Hz mesmo, mas você tem que ficar atento aí a essas transformações que podem acontecer no exercício, da mesma forma que esse 250 mili-Henry aqui, tá? E a gente vai utilizar a fórmula para calcular a reatância indutiva do XL. Esse X ficou feio pra caramba. Vamos tirar ele daqui e vamos fazer o XL igual a 2 vezes o π
vezes a frequência vezes a indutância. Aí sim nós temos a fórmula correta para se calcular a reatância indutiva. Então, a reatância indutiva vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes a frequência que foi dada pelo circuito, 60, vezes a indutância total do meu circuito, que é de 1,85. Tá? Então, vamos só lembrar. O dado aqui com relação à frequência, ele vai ser informado pelo circuito, tá? E a indutância total do circuito, você é que vai calcular. Mas tome cuidado de trazer as unidades todas para a base. 120 volts, 60 Hz, 0,5 Henry, tá? No caso aqui, esse número aqui a gente precisou transformar. Ele estava sendo mostrado em mili-Henry e a gente teve que transformar ele para Henry, tá? E aqui a gente só vai precisar fazer o cálculo direto, tá? O XL vai ser igual a 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 60 vezes 1,85. 60 vezes 1,85, nós temos o valor de 111. A nossa reatância indutiva total vai ser 6,28 vezes 111. Então, vai ser 6,28 vezes 111, igual a 697,08 ohms. Tá? Então, no circuito, para que a gente possa aplicar a lei de Ohm, que é calcular a corrente do circuito, levando em consideração que nós temos indutores aqui, a gente não pode trabalhar direto com os valores de indutância. Tá? Para a gente conseguir achar um termo que se converta, que se pareça com a lei de Ohm, onde nós temos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, a gente vai precisar do valor da resistência. E aqui a gente não tem o valor da resistência, a gente tem o valor da indutância. Tá? Então, a gente conseguir um valor em ohms, um valor de resistência, a gente precisa calcular o valor da reatância indutiva, que leva em conta a frequência, porque a gente tem no circuito de corrente alternada aquele valor da senoide, tá? Aquele valor senoidal onde a gente sai do zero, vai para o ponto máximo, volta para o zero, vai para o máximo negativo e volta para o zero de novo, fazendo lá aquele símbolo de senoide. E justamente esse símbolo de senoide ele interfere, ele influencia na resistência que o material vai ter, porque a gente está falando de indutores, de um material que se comporta de forma diferente da resistência, porque a resistência ela tem a tensão e a corrente andando em fase, aquela explicação e aqueles vídeos que o Patrick mandou hoje cedo lá no grupo, tá? E que a gente também comentou na aula. E o indutor ele fica com os valores atrasados entre corrente e tensão. Tá? Existe uma variação de 90 graus lá no gráfico. Um fica atrasado do outro. Tá? Então, já que existe essa influência da variação da tensão nesse circuito, a gente vai precisar utilizar essa fórmula e, através dessa fórmula, a gente encontra um valor em ohms. E é justamente esse valor em ohms que a gente consegue aplicar a lei de Ohm e achar o valor da corrente do circuito. Então está aqui a nossa tensão, o nosso valor de resistência, e a partir disso nós encontramos a corrente. A corrente vai ser I igual a U dividido por R, sendo que a nossa tensão é de 120, tá?
E a nossa resistência do circuito, ela vai ser igual à reatância indutiva, que é de 697,08. Aí, com isso, nós encontramos o valor da corrente. 120 dividido por 697,08. Aí nós temos o valor de 0,17 amperes. Com o valor de 0,17 amperes, eu consigo compreender que a corrente total do meu circuito, que vai passar por aqui, vai ser o valor de 0,17, porque esse circuito está em série. A corrente que passa por aqui é a mesma por todo o circuito, 0,17 amperes. Com o valor de 0,17 amperes, eu consigo daí realizar os demais cálculos do circuito. Por exemplo, aqui a potência. A potência do circuito vai ser igual a tensão vezes a corrente. É igual a 120 vezes 0,17. 120 vezes 120 vezes 0,17 igual a 20,4 watts. Então, o cálculo para se encontrar a reatância indutiva, para se encontrar a indutância total do circuito, é nesse modelo de circuito indutivo em série. Tá? Nada que a gente já não tenha feito algo muito parecido com o circuito resistivo, né? A lógica do cálculo continua sendo a mesma. Nós, quando temos o circuito em série, somamos as indutâncias. A única diferença é que o valor da indutância não serve para se calcular já de forma direta a corrente. A gente precisa utilizar essa outra fórmula para achar a resistência, e aí sim, através da resistência, nós podemos substituir aqui e encontrar os demais valores. Tá joia? Então, pessoal, acho que esse primeiro vídeo fica bom com esse tamanho, com esse formato, e a gente daqui a pouco continua com os demais.